E aí, pessoal, Joesley Hammer aqui, iniciando o nosso segundo episódio, o nosso podcast, é isso mesmo. E hoje com uma pessoa muito especial, é isso mesmo. Eu brinquei com ela agora mesmo, que ela é pequena no tamanho, mas é gigante nos resultados. É isso mesmo. Hoje estamos aqui com a Mariana Ferreira. É isso mesmo, né, Mari? Ela é terapeuta holística. Mari, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso podcast. Muito obrigada, Jo, pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. A gente que fica feliz, Mari. Eu agradeço você ter aceito o convite, tá? E agradeço você ter se disponibilizado a estar aqui com a gente. Mari, eu queria saber um pouco sobre você. Me fala sobre você, sobre seu currículo, o que você faz, tá? Terapeuta holística, mas quais são as suas especialidades? Fala um pouquinho aí pra gente. Pois é, você começou falando que eu sou muito grande, né? De tamanho, de idade, talvez, né? Mas todo esse meu processo começou muito lá atrás. Eu falo que eu sou terapeuta desde que nasci. Mas eu sou terapeuta desde os meus 13 anos, né? Eu tô com vou fazer agora 23 anos. Nem parece. Não? Nem parece. Não sei se isso é bom ou não. Mas, então eu sou terapeuta desde os 13. Legal. Todo o meu processo com a terapia começou muito cedo por conta de questões pessoais mesmo. Procurava melhora em remédio, em médico, para tudo quanto é lado e não vinha o que eu precisava. Não vinha aquele alívio. E aí, com o tempo, eu conheci a terapia holística. Comecei pela acupuntura, fazendo um tratamento. E eu falei, gente, esse trem funciona. Quero levar isso para mais pessoas, né? Foi onde eu fui despertando que eu queria, sim, cuidar das pessoas. Desde petitinho eu falava que queria cuidar de todo mundo. Legal. Mas aí meus pais entendiam que eu ia fazer medicina, né? Porque vai cuidar dos outros, vai ser médica. Até certo ponto eu fui levando essa ideia. Não, vou fazer medicina, vou fazer medicina. Na hora que eu conheci a parte holística, eu falei, não. Vou cuidar das pessoas, mas não vai ser com a medicina. Vai ser com a parte holística mesmo. Não vai ser com a medicina tradicional. Não vai ser com a medicina tradicional. Tradicional, mas a chinesa, tradicional, né? Tradicional, ocidental, né? Mas é uma parte que me encanta muito. Eu tenho várias técnicas, agora estou montando alguns combos que aprendi com um certo amigo por aí. Ai, que legal. E isso tem me ajudado bastante, que aí eu monto alguns combos quando a pessoa vem me procurar por uma questão física, quando a pessoa vem me procurar por uma questão energética, se vem me procurar também por uma questão de transtornos emocionais, a gente vai ajudando de todas as formas. Tem solução para todas as desordens, né? Tem, né? Tem. Show de bola. Ô, Mar, eu vou voltar um pouquinho aí. Vou voltar aí nesse início e tal. Aí você começou buscando tratamento. Foi. Né? Você viu que dava resultado, você gostou da terapia holística, né? No meu caso, assim, eu comecei... sou terapeuta holístico também, né? Ou terapeuta, né? Alternativo aí, hoje tem várias maneiras de denominar, né? Então, quando eu comecei também, eu fui mais ou menos nesse processo, mas eu não fui por necessidade. Eu comecei na arte marcial e comecei a me interessar pela medicina tradicional chinesa dentro das artes marciais. A arte marcial que eu treinava era Kung Fu, e ali eu comecei a me interessar também. Né? Só que na minha época foi mais ou menos por aí, eu tinha uns 13 anos também. E só que não tinha, assim, a acupuntura, para mim era uma coisa muito distante na época, né? Não vou falar a minha idade aqui, que eu tenho 43, né? Que isso já faz, né, um tempinho bom aí. Então eu comecei buscando por livros e ali eu comecei na parte de digitopressura, né? Conheci o Douyin, fui desenvolvendo Douyin e acabei me apaixonando por esse contexto, né? E ali eu fui desenvolvendo também. Me fala uma coisa, você começou aprendendo ali, você tinha me falado no outro contexto, que daí, ali mesmo, você já começou depois a aprender e aplicar, né? Foi isso? Foi todo um processo que, como os meus pais já tinham investido muito nessa questão, eu tinha crises de enxaqueca que, assim, gente, eu passava a semana presa dentro do quarto no escuro, que nada passava aquela dor. E aí ele já tinha investido muito, pagando consulta, pagando exame, pagando tudo quanto é coisa e não melhorava. Aí eu fui conhecer a parte da medicina chinesa, que tinha uma moça, que por sinal é minha prima, depois que a gente foi buscando, porque as Ferreira tem Ferreira pra Dedéu, né? Então aí a gente foi buscando lá pra trás, ela é minha prima, e ela me atendeu num espaço voluntário. Show. E aí eles me atenderam com acupuntura, com reiki, teve bastante técnica que juntou, florais, e... Nesse processo todo, no final do tratamento, eu super bem, não tinha mais crises, acho que foram umas 10 sessões por aí. E aí, no final, a gente quis pagar, porque o que ia ser pagar mais umas sessões, né?
E aí ela pegou e falou, não, aqui a gente não aceita em dinheiro. Se você quiser vir e trabalhar, mas isso na minha cabeça eu ficava, gente, eu tinha 12 para 13 anos. Eu ficava, gente, tem 13 anos? O que vocês querem que eu faça com 13 anos? E aí, logo teve um curso de reiki, elas disseram, não, Mari, se você quiser vir e trabalhar, você pode vir. Fui, fiz o curso, me encantei muito, 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 porque aí dali pra frente eu trabalhei como voluntária lá por 5 anos. 5 anos. E aí eu atendia com o reiki, me achava quando estava muito lotada, e aí ela colocava a agulha em todo mundo, de repente ela falava, Mari, não dá pra eu voltar e tirar todo mundo, você passa e tira a agulha de todo mundo. Eu me achava acupunturista tirando a agulha do povo. Legal. E quando faltava alguém na farmácia de manipulação de florais também, o pessoal me colocava lá, porque acabava que eu ia observando tudo e aprendendo um pouco de cada coisa, né? Fui aprendendo na prática. Legal. Tanto que quando eu fui fazer os cursos, todo o processo da teoria, eu ficava, meu Deus, quando que eu vou poder furar os outros? Essa parte da teoria tá me matando. Furar os outros, ó. Quando que eu vou poder furar os outros? Mas é furar por um bem maior, né? Sei. Eu falo que é uma agulhadinha mágica por amor. Legal, isso aí. E aí todo o processo começou aí, que conforme eu ia percebendo nos pacientes o resultado, eu ficava, gente, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer, que a gente via o olhar da pessoa quando ela chegava, morrendo de dor, morrendo com a sua questão, aí a gente fazia o tratamento, a hora que ela voltava, era outra pessoa. Show. Então, assim, isso pra mim me transbordava e foi onde eu percebi que era isso que eu precisava fazer. Que legal, muito bom. Eu falo assim, né? Quando a gente... Algumas pessoas falam que é dom, outras falam que é chamado, né? Mas eu falo assim, que é algo que parece que vem de dentro, né? É algo que não é você que escolhe. Eu falo que até não foi eu que escolhi ser terapeuta, né? E eu vejo que a maioria dos terapeutas entra nesse contexto, né? Eu não escolhi querer cuidar das pessoas. Eu não escolhi querer ser terapeuta, trabalhar com terapia. Foi algo que foi acontecendo, aquela atração, aquela necessidade, eu falo que foi meio que uma necessidade, e eu não me via fazendo outra coisa. Até cogitei possibilidades de fazer outras coisas, mas eu sempre voltava para aquela questão. É isso que eu gosto, é isso que eu quero, e desde então, basicamente, eu só fiz isso. Me aventurei, sim, em outras questões, mas a terapia, ela sempre teve ali. Com você foi assim também, Mari? Nossa, muito isso. Mas eu nem pensei em fazer outra coisa, né? Eu já comecei direto na terapia, porque desde que eu trabalhava lá como voluntária, vira e mexe na minha casa também chegava alguém e falava, nossa, tô com dor na coluna, o que a Mariana pode fazer pra mim? Nossa, tô com dor de garganta, o que a Mariana pode fazer pra mim? E aí minha mãe ia lá, me gritava, e aí eu fazia o que podia fazer lá com aquela pessoa e a pessoa saía melhor. Aí com 18 anos ela falou, tá, é isso mesmo que você quer fazer? Então agora você vai ter que começar a se virar com isso. Porque eu já tinha investido bastante em cursos, continuo investindo, né? Porque é um mundo que cada dia você vai descobrindo mais cursos, Exato. Mais coisas você quer especializar. Mas dali pra frente eu decidi que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Trabalhei em alguns lugares que no começo era para eu ir como terapeuta, mas aí a hora que ia ver, a Mariana já tinha assumido a parte de agenda, Mariana tinha assumido a parte de financeiro, estava eu fazendo pagamento de funcionário da empresa. Eu falei, não, gente, não é isso que eu gosto. Volta que Mariana gosta de atender, eu gosto realmente de ver o brilho do olhar da pessoa quando a pessoa levanta da maca. Show. Então, isso para mim sempre volta para esse ponto e acaba que voltando lá, você me causou um complexo. Falando que eu sou baixinha, que eu sou novinha. Eu vou te indicar uma terapeuta holística que ela te ajuda nesse contexto. Ela é top. Bicho, acaba o complexo na hora. E aí, assim, voltando nisso, fugiu. Tranquilo, você voltou lá onde você atendia. Né? Aí você atendia no espaço, Mariana, de repente, saia da parte de terapia, estava em todo lugar, mas você queria mesmo era ver o brilho no olho das pessoas. Isso. E aí, por eu ser muito nova, acabava que em todos os cursos, até hoje, qualquer curso que eu chego, eu sou a mascote. Porque normalmente a pessoa já tentou de tudo na vida, já passou por todo aquele processo, tá lá com 50 anos, agora eu quero ser terapeuta. E aí tava a pessoa fazendo o curso. E a Mariana não, a Mariana tá começando a vida com a terapia, né? Uhum. Então, assim, desde sempre. No curso lá com os 13 anos, eu era mais nova. Depois, nos outros cursos que eu fui me especializando, sempre era eu. Tipo, mudava o ciclo de pessoas, mas a Mariana continuava sendo a mais nova. Eu falava, gente, a mais nova é a menor, né? Mas a que sabia mais. Acabava sendo, porque eu era quem tinha mais experiência, era né? Era que fazia diferença, era que tava ali desenvolvendo, né? Show de bola, Mari.
Show de bola. E é isso. Parabéns. Parabéns. Mari, me fala uma coisa. Você falou que começou com o reiki. Foi a primeira terapia assim que você aprendeu, vamos dizer assim? O reiki foi a primeira. Uhum. E aí eu comecei logo trabalhando com o primeiro nível mesmo, que certo. O reiki eles são vários níveis, né? Tem 3 níveis mais o mestrado. Uhum. E aí, no decorrer do tempo, eu fui fazendo os outros níveis. No começo, eu passava um pouco mal quando eu atendia as pessoas, porque eu entrava muito no problema de cada uma delas. Aí, de repente, eu falei, não, pera, você vai ter que aprender a se proteger. Aí, agora eu me protejo, tudo bonitinho. Mas eu comecei todo esse processo com o reiki. E quando foi, por volta dos meus 17 anos, prestando vestibular, todo aquele rolê, eu peguei e ia morar em Palhoça para fazer naturologia. Aham. E aí, lá, eu ia ter que me virar. E aí, eu falava, gente, a única coisa que eu sei fazer na vida é aplicar reiki. Porque eu não tinha um curso de administração, porque eu nunca me interessei por essa parte. Uhum. Então, assim, eu falei, eu tenho que me virar lá com o reiki. Descobri que na faculdade da naturologia tinha, sim, a grade de reiki. Só que era só a parte teórica, não tinha a parte prática, não tinha a iniciação. E sem iniciação, você não é um reikiano, né? Peguei, fui lá, fiz um mestrado, porque eu falei assim, agora eu vou pra Palhoça, com o mestrado, o povo vai aprender teoria e vai vir fazer a iniciação comigo. Então, assim, todo esse processo começou... Estratégia empreendedora, mesmo. né? Quer dizer, eu não sou só terapeuta, peraí, tem um negócio por trás disso, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Né? Então, isso você tinha o quê? Que idade? Você estava prestando vestibular? 17, 18 anos. 17, 18 anos. Então, a cabeça não ficou só fechada ali na questão do atendimento ali, né? Tinha. Porque você comentou aí que você passou por todas as áreas ali, não só na terapia prática, mas você passou na área de pagamento, de administrativo. Então, você viu como que funcionava o contexto ali, toda a dinâmica de uma clínica ou de uma empresa. Aprendi o que fazer e o que não fazer, né? Show de bola, show de bola. É isso aí, pessoal. Empreendedorismo é isso, você aprende o que fazer e o que não fazer. Né? E aquilo que você aprende a não fazer, você deixa de fazer. Basicamente isso. Você não aplica quando a empresa é sua, né? Legal. Bom, aí você foi lá, aprendeu, fez o mestrado e aconteceu isso mesmo? As pessoas vinham fazer com você depois? Depois, no começo do ano, a gente descobriu que não ia ter curso de naturologia porque não deu pessoas suficientes para fazer o curso. Porque como é uma área que nem todo mundo se interessa, né? Ainda mais jovem que estava entrando na faculdade, o pessoal queria mais as outras coisas que davam dinheiro, Entendi. né? Então, acabou que não fui para Palhoça, a gente já tinha um contrato lá de apartamento, tudo, cancelou tudo bonitinho, porque não dava para me manter lá sem a faculdade. Aí eu vim, peguei toda a grade da naturologia, falei, então agora já que eu não vou fazer os cursos isolados. Fui fazendo. Peguei aromoterapia, cromoterapia, fui fazendo cada um dos cursos. E nesse processo, a acupuntura, como tinha sido lá a minha primeira paixão lá atrás, só que antes era só como pós-graduação que podia fazer, né? Sim. Nesse processo de estar fazendo os cursos da grade da naturologia, que era a acupuntura também, estava no meio, eu peguei, parei e falei assim, tá, vou fazer enfermagem e vou só como uma graduação, para depois fazer a pós-graduação na acupuntura. Foi indo, passou um semestre, Mariana infartando com aquela enfermagem, passou o segundo semestre. Tudo que a professora falava lá na frente, eu ficava atrás, falava, gente, não é possível, preciso mesmo passar por isso, só para chegar na acupuntura, né? E a hora que chegou na parte de farmacologia, que aí a professora falava, olha, você vai aplicar esse remédio para isso e vai atrapalhar essa outra parte. Eu ficava, gente, você sabe que você vai fazer mal? Por que você vai aplicar? Né? Então, aquilo lá foi entrando na minha cabeça, eu descobri um lugar que tinha acupuntura como curso livre, não precisava ser como pós, e era reconhecido pelo MEC, tudo bonitinho. Eu falei, tchau, enfermagem. Tranquei a enfermagem, criei a Terceira Guerra Mundial com meu pai, porque ele queria um certificado de faculdade, né? Mas aí deu tudo certo, e aí, hoje em dia, sou acupunturista, e isso me transborda muito, muito, muito. O orgulho então, do assim, pai, né? Na hora que aperta lá das dores, aí ele lembra que a Mariana é acupunturista. Entendi. Então, aí não importa o diploma. No final das contas, você acabou virando a médica da família. Acaba de uma sendo. forma ou de outra. Acaba sendo. Eu falo pro Léo, meu marido, que normalmente eu não descanso nos encontros de família. Porque o pessoal me vê, Mariana, tô com uma dor nas costas, o que você acha que é bom? Mariana, não tô dormindo, o que você acha que eu faço? Eu falo, gente, hoje é sábado, 9 horas da noite, o que vocês estão me colocando para trabalhar?
trabalhar. Pois é, né? Mas é aí que eu percebo que é realmente um chamado, né? Uma missão mesmo isso. É assim mesmo. Comigo é assim também. Acaba que nos encontros de família, encontros de amigos, eu já chego assim, nossa, tô com uma dorzinha aqui, eu tô travado aqui, aí você fica dando consulta. Às vezes a esposa quer ir embora, mas aí chega uma tia, não, porque assim, você pode dar um estalinho aqui, você pode... É que você não sai com as agulhas, né? Se o povo descobrir que você tem agulha, então... Agora eu parei justamente para não ter que atender. Exatamente. Não, dá uma mexidinha aqui. Não, porque eu tô com a dor, o que você acha que é? Você acha que pode ser aquilo? Não, calma aí, não sei. Pera aí. Às vezes você tem que examinar. Às vezes é no casamento, às vezes é no aniversário. Onde você tiver. Você pode dar um estalinho, me dá um abraço aí, me dá um abraço aí. É mais ou menos assim. Isso é a mesma coisa. A mesma coisa. Eu até falo, gente, não é só assim, não é só sair enfiando uma agulha. Tipo, tem que entender todo um contexto por trás, né? Normalmente lá no consultório, até eu decidi que vou enfiar a agulha em alguém. Eu falo enfiar, fica meio grotesco, né? Mas até eu decidi que eu vou agulhar alguém, fazer um protocolo, eu tenho que fazer 1000 perguntas para ela antes, de entender realmente medicação que ela já toma antes, o que ela já tentou, porque, não sei você, mas quando a pessoa vem para mim, ela já tentou o médico, o farmacêutico, o pai de santo, já foi para tudo quanto é lado. Ninguém funcionou, aí vem pra gente, né? Exato. É bem isso. Então, todo esse processo, eu preciso entender tudo que a pessoa tentou lá atrás, que não melhorou, pra gente ver para que lado que a gente atira. Show de bola, é isso mesmo. É o que eu falo, né? Que a vantagem da terapia holística, né? Ou do tratamento ali holístico, ou terapêutico, é que você tem uma visão geral, você procura entender a pessoa como um todo, né? Então é o que eu falo também, mesmo quando eu estou trabalhando com a parte de massoterapia, ou quiropraxia, ou até quando eu vou para a parte de desenvolvimento pessoal. A visão holística, a visão do todo, entender a pessoa, o ambiente que ela está, o que ela faz, como que ela vive, como que ela convive com as outras pessoas, né? Todo o contexto ali tem que ser levado em consideração, né? Eu vejo isso às vezes quando a gente busca outros profissionais da medicina ocidental ou outras questões que não levam isso em consideração, que você vê que tem um déficit ali, né? Uhum. E acho que é por isso que muitas vezes as pessoas acabam, em último caso, caindo na nossa mão. Porque comigo é a mesma coisa, já procurei isso, já fui naquilo, já fiz esse tipo de tratamento, não deu? Então busca a gente em último caso. A vantagem é que depois que a pessoa busca, mesmo que seja em último caso, e ela vê que dá resultado, ela acaba buscando em primeiro caso depois, Sim. né? E as pessoas que vêm a partir dela também acabam vindo em primeiro também. Muito bom, show de bola. Mariana, tô gostando desse negócio. Esse assunto tá show de bola. Que bom. Mari, me fala o seguinte, você já falou aí do reiki, você falou da acupuntura, você comentou sobre cromoterapia, aromaterapia, você falou que tem uns combos, Sim. né? No seu consultório, no seu atendimento do dia a dia, o que as pessoas procuram mais? Assim? Tem um caso específico que as pessoas procuram? Ou é diversidade? Você que direciona lá? Como que funciona? Tem gente que já vem específico, quero acupuntura porque é o mais conhecido, né? Certo. O mais divulgado. Uhum. Então, tem gente que já vem assim, tem gente que fala assim, Mário, só sei que eu preciso de você, mas não sei o que eu preciso. Eu Legal. gosto dessas pessoas. Porque Show. aí fica bem aberto e aí eu consigo trabalhar tudo que a pessoa realmente precisa, né? Legal. Então, a gente vai fazer uma anamnese, entender o que é aquele caso, se é uma questão mais energética, se é algo mais físico. E aí eu direciono. Entendi. Eu tenho o Theta Healing também, além dessas técnicas. Então, tem o Theta que, em alguns casos, eu uso ele, que sai bastante. Tenho o alinhamento energético, que é um combo que eu uso. O reiki, a cromoterapia, a aromaterapia e os cristais. Show. E tem a parte da acupuntura, que eu sempre brinco que depois que a pessoa tá lá deitada na maca, ela perdeu o livre-arbítrio. Se ela me procurou e confiou, então agora eu também vou entregar. E aí, tá lá deitada, se eu sentir de colocar uma ventosa junto com a acupuntura, eu coloco. Se eu sentir que precisa de uma moxa, eu coloco uma moxa também. Show. Tem a auriculoterapia, então acaba que dentro do pacote de acupuntura tem tudo isso também. Você conduz ali a sessão como um todo. E tem gente que tem pavor de agulha, né? Que eu fico falando que eu vou enfiar agulha, mas eu também faço outras coisas. Eu desenvolvi uma massagem relaxante que... Conforme eu vou chegando nos pontos que aquela pessoa precisaria de uma agulha aqui, mas a pessoa tem pavor de agulha, Certo. eu vou e aperto.
Você trabalha dígito. Legal. E aí, então, eu faço a massagem relaxante, a hora que chegar, a pessoa tá com o intestino sem funcionar. Eu vou lá e aperto o intestino. Show de bola. Então, tem gente que implora pela agulha de volta, porque o apertão tem hora que... O dedo dói mais, tem né? hora que dói. Verdade. Mas é uma alternativa. Quando eu cheguei nesse ponto da terapia, eu treinava arte marcial, né? Como fui o meu professor, meu mestre, né? Ele fazia do-in na gente, né? Então, tinha vez que você falava assim, nossa, tive uma contusão. Aí você ficava na dúvida, eu vou ficar sofrendo essa dor ou eu vou lá para ele meter o dedo? Porque realmente, aí tinha uma teoria que a gente falava assim, não, a dor some porque a dor vai para onde ele aperta, aí dói o pé e aí a dor daqui some. Era mais ou menos essa teoria que a gente tinha. De vez em quando, alguns falam assim, não, é porque você aperta, que aí começa a doer, que lógico que a outra dor vai sumir, né? Mas não é esquece isso, né? da outra. Show de bola. Ô Mari, me fala o seguinte, você citou o Theta, né? Como que funciona o Theta? Como que é a dinâmica do Theta? A pessoa ela já te procura para o Theta? Ou tem casos específicos que você trabalha com o Theta? Como que funciona essa questão também? É aleatório. Tem gente que vem aberto mesmo, e aí eu falo, olha, esse caso eu gosto de trabalhar em Theta. Mas tem gente que já vem específico. Olha, Mari, eu ouvi dizer que o Theta funciona para isso. Certo. Beleza? Então a gente trabalha com isso. Tem muita gente que me procura para fazer divórcios energéticos de relacionamentos anteriores. Uai, isso eu não sabia. Isso é legal. Isso, só para contextualizar, o Theta ele é uma meditação guiada que acessa o subconsciente. Certo. E esse subconsciente é onde fica guardado toda a nossa bagunça, né? Nossa bagagem lá de trás, para quem acredita de vidas lá atrás, de ancestrais, coisas que os seus pais, seus avós viveram, fica tudo no nosso inconsciente, certo. Né? Então, o Theta, ele vem, encontra isso, o que aquilo está causando no nosso corpo, o que aquilo quer te mostrar, o que aquilo quer te ensinar, pega esse aprendizado e reprograma com física quântica. Então, assim, ele é bem profundo, a gente vai conversando durante todo o processo, e muitas vezes... para falar que não são todas, né? Certo. As pessoas já chegam e não têm noção do que aquilo está causando na vida dela. Né? Entendi. Tem casos que a pessoa vem e fala assim, nossa, Mário, eu tenho uma gastrite há 15 anos, nada passa essa gastrite e não sei mais o que eu faço. Aí tá, como é uma questão mais crônica, eu gosto de entrar com o Theta, porque aí a gente vai olhar aqui o que aconteceu 15 anos atrás, quando você começou com essa gastrite. Sei lá, meu pai estava se separando da minha mãe. Então, assim, tem coisas que não faz sentido para a pessoa conscientemente, certo. Mas são as respostas que ela vai me trazendo. Entendi. Então, um exemplo é que, meu pai estava separando da minha mãe. Tá. E aí, você começou com essa dor, o que aconteceu? Eles focaram em mim, pararam de brigar, e aí eles decidiram que ia continuar o relacionamento. Então, assim, são umas coisas que pro consciente não faz sentido, mas pro inconsciente, se ele continuar com aquela gastrite extremamente atacada, o relacionamento dos pais dele vai estar ok. Entendi. Vai estar intacto. Então, é isso que a gente pega, que olha, você não é responsável pelo relacionamento dos seus pais, se eles tiverem que ficar junto, eles vão ficar, mas você pode manter esse equilíbrio com o relacionamento deles sem precisar manter essa gastrite para você. Sem precisar disso para honrar o relacionamento deles. Show. Né? Então, a gente vai reprogramando isso na cabeça das pessoas. Chega a ser uma mudança genética mesmo, né? Que tem padrões que se repetem na vida. Aconteceu com a minha bisavó, aconteceu com a minha avó, com a minha mãe. E se eu não resolver aqui agora, meus filhos vão passar por isso também, né? Então, tem bastante coisa que dá para trabalhar com Theta. Que legal. E me fala uma coisa, me surge uma curiosidade aqui. Quando a pessoa ela chega com uma questão e você busca essa resposta, essa resposta ela te dá consciente ou inconsciente? Por exemplo, vamos supor, você falou da gastrite. Se ela não se lembra, ou não sabe, ou não teve um episódio que marcou, você consegue buscar isso também. A gente vai buscando. Uma possível causa aí. A gente vai buscando, porque às vezes não é uma questão que ela vai se lembrar dessa vida. Pode ser uma questão lá de trás. Então, a gente vai buscando cenas, tanto que eu sempre falo, olha, a hora que a gente chegar lá em Theta, na onda Theta, tudo que eu te perguntar, você me responde a primeira coisa que vier na cabeça, que é o inconsciente. Certo. Quando a gente tenta racionalizar demais, a gente já traz pro consciente, isso. Né? Então, eu sempre falo, olha, a primeira coisa que vier na cabeça, na minha pergunta, você responde. Aí, aquela primeira coisa é onde a gente trabalha. Legal.
E a pessoa está consciente do que ela está me respondendo. É o inconsciente, só que a pessoa sabe tudo que ela está me falando. Na hora que a gente volta da meditação, ela sabe tudo que aconteceu. É bem parecido com a hipnose, né? Que eu trabalho com a hipnose clínica, é mais ou menos o mesmo contexto. Sim. Que a gente usa. Né? Não é bem uma meditação guiada, mas é o que a gente fala assim, né? Porque quando você está com o consciente ativo, é uma luta entre o consciente e o inconsciente. Por isso que a gente tem dificuldade de fazer o auto, né? Porque precisa de alguém conduzindo para você ir mais profundo no inconsciente, né? Por isso a necessidade do terapeuta estar ali conduzindo o processo, que a gente consegue fazer até certo ponto, né? Mas para ir profundo mesmo a gente precisa de uma condução externa, né? E me fala uma coisa, no caso da hipnose clínica, eu preciso que a pessoa... Eu falo que são 3 passos, eu não sei se você vai me falar se com você acontece também. Eu preciso de 3 passos. Eu preciso primeiro que a pessoa ela queira passar pelo processo. Depois eu preciso que ela faça ali o que eu estou falando, ou seja, que eu vou conduzindo, eu preciso que ela siga as minhas instruções. E o terceiro passo, que ela seja permissiva ao processo. Total. Eu sempre falo que sem esses 3 passos não acontece nada. Com vocês também. É isso. Normalmente, essa história de ser a terapeuta da família, né? Todo mundo quer que cuida de todo mundo. Aquelas pessoas que são mais cuidadosas, tipo vó, mãe, que quer que cuida de todo mundo em volta. Eu falo, mas gente, não adianta me falar que a pessoa está com aquele problema. A pessoa tem que acreditar, a pessoa tem que entender que ela merece esse tratamento e que é possível, né, resolver. Porque se ela não quiser, se ela não tiver entregue, não adianta. A gente pode dar o melhor durante a sessão, que vai voltar aquilo, né? Volta, né? Ou a gente não consegue acessar nem também, resolve. né, Mari? Uhum. Porque eu digo assim, às vezes a pessoa ela até quer, né? Eu falo, às vezes a pessoa ela até quer, mas ela não está disposta a seguir as instruções. Que eu falo que isso é para tudo. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Beleza, mas eu não quero fazer atividade física, controlar a minha alimentação, eu não quero isso. Então não adianta, né? E no nosso trabalho eu falo que é a mesma coisa, né? Então você precisa querer seguir as instruções do terapeuta, porque ele não está ali à toa, se você escolheu ele. Então você tem que estar disposto, Sim. né? Eu falo que a gente é igual um GPS, se o terapeuta pede para virar à direita, você quer virar à esquerda, não vai resolver, né? Vai ter um choque ali. E a permissividade, que eu falo que é o principal. Né? Eu falo que às vezes as pessoas elas até querem, elas até seguem as instruções, mas às vezes não se permite. Né? Então eu falo isso, que às vezes você está até tentando ali, mas a pessoa, consciente ou inconscientemente, às vezes ela trava e não vai. Né? E acontece isso com você também? Nossa, acontece muito, muito, muito. Então é esse um processo que eu preciso que a pessoa esteja disposta. Não precisa ser necessariamente ela quem vai me pedir o tratamento. Eu posso até propor, principalmente se for pessoas mais próximas. Sim. Mas eu preciso que ela acredite e que ela queira realmente sair daquela posição, né? Show. Muito bom. Importante essa parte. Você falou um negócio agora, eu lembrei de uma metáfora aqui. Eu até já falei dessa metáfora numa live e tal. Do estar disposta, né? Que eu falo assim que as pessoas às vezes elas querem, mas elas não estão totalmente dispostas a fazer o que precisa ser feito. E eu lembrei de uma metáfora que falava assim, que o cara ele chegou no posto de gasolina, né? E tinha um cachorro, e esse cachorro estava rosnando ali o tempo todo. E o cara ficou meio receoso do cachorro rosnando assim, né? E ele percebeu assim, na percepção dele, o cachorro rosnava para ele. E ele ficou com medo do cachorro, e ele pergunta pro frentista, tal, mas e esse cachorro aqui rosnando, tal, esse cachorro não vai me morder, né? Sei lá, por que ele fica rosnando esse tanto? Aí o frentista fala assim, não liga não. É que onde ele está deitado ali tem um prego. E esse prego fica espetando ele. Então ele fica rosnando por causa do prego, só que ele não tem coragem de sair de cima do prego. E eu falo que muitas pessoas é assim, né? A questão de estar disposto a mudar, né? Porque todo mundo quer. Se você pergunta para a pessoa que está na sarjeta, fala, você quer mudar de vida? Quero. Você pergunta para uma pessoa que está sofrendo com a dor, você quer mudar? Quero. Todo mundo fala que quer, né? Mas estar disposto a sair da zona de conforto, a fazer o que precisa ser feito para gerar mudança, que é a parte complicada. É, né? O desafio, né? É o desafio, né? Nem todo mundo está disposto ou preparado para isso, né? Sim, é o tempo de cada um. É muito o que eu falo, porque às vezes vai alguém lá no consultório, porque meu marido que precisa disso. Porque meu pai que precisa disso. Tá, mas enquanto ele não despertar para entender que ele precisa disso, não vai adiantar você querer forçar.
Exatamente. Né? E a gente, terapeuta, normalmente a gente quer cuidar de todo mundo, né? Acaba de mundo. fazer um curso e fala, nossa, isso vai ser bom para fulano, deixa eu trazer fulano. E com o tempo a gente descobre que não é assim. Não é assim. E você falou uma coisa aí engraçada, né? Sempre é o outro, né? Sempre é o Nunca outro. sou eu que preciso. Né? Nunca, da minha visão, é sempre pro outro. Né? Eu falo muito isso, e eu lembro do treinamento que eu fui fazer, né, de inteligência emocional. Então, o palestrante, ele falava assim, ó, você vai ter algumas coisas, você vai falar assim, não, isso aqui serve para minha esposa, isso serve para meu irmão, isso serve para você, porque é você que está aqui, entendeu? E tem então, você usa isso. Tem muita questão do espelho, né? Que se você vê no outro, em algum nível você tem aquilo dentro de você. Legal. No Teta a gente fala muito isso. Ah, aconteceu tal situação, aquilo que a pessoa me falou me incomodou. Tá, incomodou, leva para casa, que é teu, e se trabalha com isso, porque se ressoou ali é porque em algum nível você tem aquela, que seja aquela questão de preconceito, que seja o que for, é porque tá dentro de você aquilo, né? Legal. Então, o que a gente vê no outro é porque tem dentro da gente. Vixe. É difícil aceitar isso. Aí complicou, hein? O Complica. que você anda vendo nos outros, hein? O que você anda vendo? A gente acaba usando o outro como um termômetro, né? Então, sempre que você percebe que algo te incomoda, que algo mexe com você, então possivelmente tem algo ali agindo que, às vezes, até inconscientemente Sim. Você não está percebendo, né? Às vezes é um nível de, sei lá, seu pai passou por isso, seu avô passou por aquilo, né? E aí ressoa, porque a sua célula sentiu aquilo em algum nível. Legal. Né? Então, é seu, você trabalha. É seu. Show de bola. Mari, me fala uma coisa. Dentro dessas... Um leque de terapias aí, né? Leque de combos que você falou aí. Geralmente, você tem, assim, uma maior procura, né? Alguns casos que as pessoas procuram mais. Você comentou aí que, geralmente, às vezes é mais generalizado, mas tem um caso ou outro que, às vezes, as pessoas procuram mais. Vou puxar aqui que você falou, mas você não concluiu, do divórcio... Como é que é? Divórcio energético. Me fala um pouquinho do divórcio energético, depois a gente vai falar dos casos de sucesso. Vai lá, volta no divórcio. Divórcio energético, muitas vezes ele é necessário, porque a gente vai lá, tem um relacionamento por muito tempo com uma pessoa, que às vezes pode ser muito tempo, às vezes pode ser 3 meses, depende da intensidade, né? Mas a gente deixa uma parte da nossa alma com aquela pessoa. Entendi. E é importante que a gente, mesmo depois de assinar divórcio, físico mesmo lá com o advogado, tudo bonitinho, não mora mais na mesma casa, ainda assim você se sente ligado àquela pessoa. É como se inconscientemente você não pudesse arrumar outra pessoa. Porque Entendi. Você tá ligado lá, seu primeiro namorado. Você tá ligado lá... Ou então, um caso que as pessoas repetem muito. Meu primeiro namorado tinha isso, de repente no segundo veio e tinha esse mesmo problema. Então, é um ciclo que você tá se repetindo. Né? Então, a gente faz esse divórcio para realmente parar de repetir aquele padrão. Show. Então, a gente faz o divórcio e junto já faz um fragmento de alma. Que eu devolvo o pedaço da minha alma que tá com ele, para mim, e devolvo o pedaço da alma dele que está comigo, para ele. Que aí ele se sente inteiro de novo. Acontece muito de que às vezes a pessoa chega lá com 40, 50 anos e para e fala assim, tá, quem que sou eu? Não sabe quem que é ela mesma, porque realmente não tem ela mesma lá dentro. Foi passando um pedacinho de cada pessoa que ela viveu, e não precisa disso. Né? A partir do momento que você pegou o aprendizado daquele relacionamento, você não precisa mais repetir tudo aquilo de novo na sua vida, né? Então, aí o divórcio vem nesses casos, para te liberar, para você estar pronto para uma nova fase da sua vida. Às vezes a pessoa, nossa, me dou super bem com o meu namorado, mas eu fico com medo dele repetir tudo que o outro repetiu. Tá, então vamos quebrar isso, né? Show de bola. Para que você esteja inteira agora dessa vez, nesse novo relacionamento. Divórcios energéticos. Para quem sonha muito com ex, também funciona. Aí, ó. Será? Você tá sonhando com ex... Você saiu de outro relacionamento aí. E aquela pessoa que vive pulando de galho em galho assim, então... Precisa fazer um descarrego Precisa fazer uma listinha de relacionamento aí, né? Legal, muito bom. Mari, me fala dos seus casos de sucesso. Você deve ter aí nessa... Você falou que tem 20 e poucos anos aí. Eu não me recordo. Vou para 23. 23. Ou seja, então faz 10 anos, praticamente aí, né? Que você está atuando, né? Mesmo quando você estava ajudando na clínica e tal. E você falou assim que a sua felicidade é ver o brilho nos olhos das pessoas. Então, você tem muitos casos de sucesso aí nesse decorrer na sua carreira aí, né? Me fala aí de alguns casos mais marcantes.
Você tem esses Nossa casos aí? Senhora, tem. Me conta. Tem o caso de um senhor que tinha pavor de agulha. E ele já com 86 anos, travado totalmente na cama, não andava, totalmente assim, a hora que eu levanto para ir no banheiro dói demais, então prefiro nem levantar. E foi indo, a gente foi fazendo o tratamento, eu fui entendendo como que ele estava, como que ele realmente era. Uhum. Fui trabalhando questões emocionais por trás, mas como eu não podia colocar agulha, porque ele tinha pavor de agulha, e eu ainda não tinha pensado na questão da massagem, que é uma acupuntura sem agulhas, Sim. eu peguei e fui com a moxa. Porque pessoas mais de idade é interessante a gente trabalhar com moxa, porque ela resgata a energia, ela gera mais energia dentro do corpo da pessoa. Legal. E aí com ele eu fui. Colocava nos pontinhos lá mais estratégicos, emocionais, e colocava também na questão da dor dele. E foi. Passou uma semana, ele tá andando com 2 amuletas. Tá bom. Eu andava pela casa inteira com aquela amuleta, mas, tipo, aquela dificuldade. Foi indo, passou o tratamento, de repente a filha me ligou. Mari, eu tava aqui na cozinha agora e meu pai chegou aqui na cozinha, sem muleta, sem nada. Falei, é? Falei, isso é bom? Né, porque tem hora que eu fico meio em choque. Ela, Mari, ele ficou tão bem que ele esqueceu que ele precisava de amuleta pra andar. Que legal. Então, assim, ele é um caso que, pra mim, ele é de muito sucesso. Show. Porque ele realmente ficou sem amuleta agora ele tá andando pra tudo quanto é lado, então ficou super bem. Que legal, Né? recuperou. Devolveu totalmente a vida pra ele. Porque conforme ia fazendo os tratamentos, ia tomando remédio, só ia dando mais moleza ainda no corpo dele, ia tirando mais ainda a energia, né? Eu falo muito da questão do remédio, mas eu não sou contra o remédio. Sim, tá? sim. Eu não sou contra a medicina ocidental. O único, porém, é que eu acho que não precisa ir tão direto no remédio igual as pessoas vão, né? Sim. Então, é interessante a gente buscar outros meios para que olha, não deu certo mesmo, aí vai no remédio. O Léo até brinca comigo e fala assim, nossa, você é muito resistente com o remédio. Mas não é que eu sou resistente, é que eu realmente sei que existem outras coisas que podem melhorar, né? Exatamente. Existem outros meios. Exatamente isso. É que o medicamento, querendo ou não, ele é uma droga, né? A maioria ali, ela é uma droga que, querendo ou não, ela vai afetar outras coisas. Sim. E a acupuntura ou os tratamentos naturais e tal, geralmente eles vão na solução, eles já vão na raiz do problema. Não vai ali, camuflar, né? E mesmo que, de alguma forma, não estejam certos, dificilmente vai ter um efeito contrário ali ou vai causar um mal, né? Sim. Então tem... que a nossa medicina ou a nossa cultura, né? Ela sempre busca a medicina alternativa em último caso, né? Eu acho que um pouco é por causa da nossa cultura, eu acho que outro pouco é a falta de, às vezes, conhecimento, né? Porque, igual a medicina tradicional chinesa, ela abrange tudo, né? Ela abrange praticamente a saúde completa ali, né? Você consegue tratar distúrbios, N distúrbios e tal, né? Então, eu vejo que às vezes é um pouco às vezes de falta de conhecimento da população Sim. em relação a isso, né? Aí, às vezes, eu acho que uma falta de nós profissionais, às vezes, de divulgar isso no contexto, né? Porque eu mesmo, assim, eu sempre estudei, quando eu comecei lá me interessar pela parte de massoterapia, acupuntura e tudo mais, conforme eu ia lendo, eu ia vendo que abrangia muita coisa. Então, um pontinho que do nada, que você pressionava o dedo, sumia a dor de cabeça, né? Um pontinho que você mexia, sumia uma dor de dente, né? Um pontinho ali que você mexia, sumia uma dor aqui, ou melhorava ali, ou tinha uma indisposição e tal. Então, são coisas que fogem da nossa cultura, né? E eu lembro que, nessa época, eu estava na escola, e eu comecei porque minha mãe ela tinha muita enxaqueca. E eu fazia nela e melhorava. Falei, esse negócio melhora. Então, catei meu livrinho, carregava debaixo do braço, né? E onde eu ia, eu tava com esse livrinho e fazia resumo, e eu estudando. E eu não esqueço que tinha uma amiga na escola e tava lá, de repente, você tá com uma dor de cabeça. Você tá com dor? Vem cá. E comecei, pressionei os pontinhos no rosto, depois pressionei um pontinho na orelha e tal, de repente a dor de cabeça. Que é isso? Né? Uai, não entendi nada, né? Tal. E era assim. Então, a gente vê assim, se você tem essa percepção que, às vezes, uma pressão tira uma dor de cabeça, para que você vai tomar um medicamento?
né? Um analgésico você tem ali na palma das mãos. Uhum. Só que a pessoa que não tem o conhecimento, para ela é muito mais prático passar numa farmácia, pegar um analgésico, tomar e 10 minutos, meia hora, 1 hora já foi a dor de cabeça. Então, para ela é muito mais prático, carregar dentro da bolsa e tal. Né? Só que a gente não leva em consideração que tem o bônus, mas o ônus Sim. que vai vir depois, né? Então, acho que um pouco é da nossa cultura isso, essa questão de buscar o medicamento, buscar o mais fácil, né? Show de bola, mas eu gostei. Interessante você falar isso. Me lembrou uma coisa que fazia tempo que eu não pensava. Na escola também, o pessoal vinha atrás de mim para resolver as coisas. Teve uma vez que a moça bateu na sala, nem era da minha sala, para ter noção que assim, a coisa espalhou, né? Bateu na sala para falar assim, olha, Mari, a gente já ligou para a mãe do fulano e ela não consegue vir buscar, mas ele tá passando mal, a gente não pode dar remédio para ele, porque da escola não podia, né? O que você pode fazer? Eu falei, gente, mas eu? Então, assim, toda essa procura sempre foi muito forte, que né? Legal, que legal. E acabava que eu ia lá, apertava alguma coisa na pessoa, colocava a mão ali, aplicava um reiki e logo a pessoa tava bem. E resolvia. Gente, resolveu. Comigo era assim também. Eu comecei, tinha a mãe de um amigo que ia lá, né? E eu comecei atendendo ela. Mas era assim, não, eu lia num livro, aprendi ali e tal, e não, vem cá, e comecei, dava certo. Pô, o negócio dá certo. De repente, quando eu comecei a dar aula, aí que o negócio começou a crescer, que eu comecei a desenvolver, eu falo que os meus alunos foi meu laboratório ali, né? Enquanto eu dava aula de arte marcial, tinha alguma torção, tinha alguma contusão, vem cá, e ali eu ia. De repente começava a vir pai de aluno, aí de repente começava a vir tio de aluno, aí começava a vir vizinho, eu falei, vixe, espera aí, esse negócio tá lastrando, eu preciso dar um jeito nisso. E é mais ou menos isso, né? Eu falava que eu virava meio que um curandeiro do povo ali. Aí eu, peraí. E eu era novo, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos também. E às vezes eu assustava, não só com o resultado, mas com a responsabilidade que as pessoas impunham em mim, né? E eu acho que você também tinha isso, né? Esse contexto, né? Aí a gente vai desenvolvendo, né? Você se vê, não digo obrigado, né? A desenvolver, mas eu vejo assim que você acaba assumindo uma responsabilidade. Nossa, o que eu estou fazendo aqui é sério, eu estou gerando um resultado, né? E eu preciso aprender mais disso, né? Preciso me inteirar mais ou ter mais domínio, né? E é legal, gostei. Muito bom. Me fala mais, Mário, eu quero saber de outros casos aí. Você lembra de outros casos? Gente. Hoje eu vou abusar. Tem muito caso. Me conta Tem aí. hora que eu fico até perdida com tanta coisa. Mas caso da própria Tamara lá de onde a gente atende, teve um dia que ela me procurou travada. E aí ela, Mari, o que você pode fazer? Ela tava com muita dor no quadril. E aí foi indo. Falei, tá, vou te fazer uma massagem aqui. Passei uma ventosa, fui trabalhando com ela. Deu no dia seguinte, ela, Mariana, eu não sei o que você fez, mas você me melhorou e você precisa vir pra cá. Tanto que eu mudei pra equilíbrio por conta disso. Legal, que aí ela ficou falando, Mari, realmente, tipo, não sei o que você fez, mas melhorou e eu preciso de você mais perto de mim, né? Então, assim, todo esse processo que aí as pessoas vão te querendo por perto mesmo, né? Legal. Que ela vai saber que você pode ajudar na hora que precisar ali, né? Exatamente. Se torna uma necessidade, né, Mari? É. As pessoas, elas veem que elas não podem viver, vai ser você. Não. E no decorrer, assim, tem hora que eu nem sei falar que técnica que resolveu para aquela pessoa. Porque realmente, quando ela tá lá, eu quero fazer tudo para resolver, então eu não sei nem te falar assim, olha, foi tal técnica que melhorou. Sim. Sei que melhorou, né? Show. E tem casos com teta também, até da minha visão, que a gente trabalhou bastante em cima disso, para diminuir o grau, diminuiu. Ó, que legal. Questões de dermatite, de psoríase na pele também, que a gente foi trabalhando com teta em mim e em outras pessoas também, que aí a hora que eu vejo o resultado em mim, eu falo assim, não, peraí, que eu quero testar com outras pessoas. E a hora que eu vou testando, vai resolvendo. Show. Então, assim, tem gente que não tem mais crise de psoríase, que normalmente a pessoa fala assim, olha, isso daí é pro resto da sua vida, você não vai mais ficar livre disso. E, assim, já tem mais de 2, 3 anos que a pessoa tá com a pele limpa. Que legal, sabe, assim, então é uma coisa que pra mim me faz transbordar mesmo. Show né? de bola.
Então, é Que coisa isso, que hein? dá para trabalhar todas as questões da área da pessoa, né? Da vida da pessoa. Show de bola. Todas as Me áreas. fala uma coisa, você comentou aí atrás, mas especifica melhor para mim. Quando a pessoa ela te procura, tá? Qual que é o seu modo de chegar no que você vai trabalhar, né, com a pessoa? Você faz uma anamnese, né? Como que você desenvolve? Isso acontece numa sessão, você desenvolve um tratamento ali, você falou que tem o combo ali, mas isso acontece em uma visita, ela precisa voltar, como que você faz isso? Em alguns casos, uma sessão pode resolver bem. Mas Certo. o ideal é sempre um tratamento, porque, igual a gente comentou, nunca é assim, começou a me fazer mal, já vou te procurar. Sim. Normalmente já é uma coisa que está mais enraizada. E aí, dentro dessa anamnese que a gente faz, de uma avaliação, eu entendo todo o processo da pessoa. Legal. E aí, em alguns casos, se for uma coisa assim muito emocional, que a pessoa, enquanto estava me contando, já ficou abalada, eu faço ali um fechamento, um alinhamento, só para ela dar uma segurada, até eu decidir o que eu vou fazer com ela. Que normalmente Certo. a gente faz uma avaliação, que leva em torno de 45 a 60 minutos, aí a pessoa vai embora, eu fico com aquele caso, falo, tá. Aí eu sento, falo, tá, Joesley. Vou ficar umas 2, 3 horas pensando em você para montar um protocolo para você específico, porque tem que ser personalizado. Sim. Não é a mesma coisa que resolveu para você que vai resolver para o outro. Uhum. Então, monta um protocolo, aí eu te chamo. Falo, olha, agora a gente vai começar o tratamento. Legal. E aí, depende da quantidade de sessões, depende do caso de cada um. Uhum. E da entrega de cada um, né? Sim. E tem casos que resolvem 2, 3 sessões, tem gente que precisa de 4, tem gente que precisa de 10 sessões, tem gente que vem, apaixona e continua, né? Legal. Porque é um mundo que a gente vai se conhecendo mesmo. Então, a cada vez que a gente vai trabalhando, a pessoa fala assim, não, semana que vem eu quero mais profunda ainda. Semana que vem eu quero mais profunda ainda, né? Então, acaba ficando. Mari, e se... vamos lá, você falou que vai mais profundo, então você vai aprofundando a pessoa, ela começou, vamos supor que ela te procurou porque ela tinha algum problema e você resolveu ali, ajudou ela a resolver esse problema. E esse aprofundar, ela então entra num processo de desenvolvimento, então. Isso quer dizer que não necessariamente só pessoas que sofrem te procuram. Não. Tem gente que vem por prevenção. Legal. Tem gente que vem por questão de, Mari, eu quero entender por que eu reajo assim em determinadas situações. De autoconhecimento mesmo. Show. Então, acontece de tudo. Legal. Isso é bem interessante porque eu sempre falo que o processo de autoconhecimento é como uma cebola. Se a gente pegar essa cebola e partir ela no meio de uma vez, ela vai espirrar para todo quanto é lado, a gente vai entrar naquele choro de nunca mais eu mexo com isso, não quero mais isso. Se a gente for camada por camada, isso fica mais leve. Uhum. Então, é isso que é o processo, né, da terapia, né? Que cada semana a gente vai um pouco mais profundo, cada semana a gente tira mais uma camada. A gente vai resolver o problema que está lá no meio, mas sem entrar naquele drama de nunca mais quero olhar para isso. Legal. Muito bom. Gostei. Sério? Gostei, tá. Acho que estamos descascando a cebola aqui, viu? É bem isso. Estamos descascando a cebola hoje. Mari, me fala o seguinte. Você comentou comigo antes sobre relacionamentos. O que você trabalha dentro da parte de relacionamentos também aí, que você me falou? Além do divórcio energético, tem gente que carrega traumas de outros relacionamentos, né? De relacionamentos abusivos, de que, olha, não consigo confiar em nenhuma outra pessoa que vai chegar perto de mim porque eu tenho medo de que aquela pessoa faça o mesmo que o fulano fez. Entendi. Então, assim, a gente trabalha esses traumas por trás. Tem casos em que, assim, o relacionamento da minha avó não era legal, o relacionamento da minha mãe não era legal, meu relacionamento também não tá legal. Então, assim, é um padrão que aquela família vem seguindo, né? Entendi. Então, a gente pega o aprendizado lá que aquela avó tinha que ter pego, e você ressignifica isso no campo para realmente não precisar mais repetir aquele padrão. Porque senão, se eu for deixando, meu filho vai nascer com aquele mesmo padrão e aí vai ter todos os problemas com o relacionamento. Entendi. Então, assim, depende muito de cada caso e cada família eu falo que é mágica. Porque cada uma raiz está num ponto, né? Entendi, legal. Então, cada um é um desafio novo que chega. Show de bola. Bom, você me falou aí até agora de tratamentos e atendimentos individuais. Sim. Mas você tem um projeto aí de vivência terapêutica onde você trabalha com grupos, é isso? Sim. Como que funciona? As vivências já vinham desde lá de trás, antes da pandemia,
que eu sempre gostei muito de fazer isso, que a gente faz uma meditação, a gente vai conversando, entra em questões que são delicadas para uns, para outros, porque às vezes de uma pessoa falar e a gente trabalhar aquela uma pessoa, a gente, por ressonância, trabalha as outras, Legal. né? Então, eu gosto muito dessa parte. E com a pandemia a gente tinha parado, eu tentei fazer algumas online, mas eu gosto muito do presencial. E aí eu falei, não, vou segurar, quando puder fazer presencial eu faço. E aí agora essa semana deu o clique, eu falei, gente, eu preciso fazer vivência, E agora eu vou voltar, tanto com as vivências quanto com os cursos, porque aí Legal, também tem essa parte. Também. E é isso. E me fala, qual que é a próxima vivência? Já tem data? Como que é? Eu tenho uma vivência agendada agora para o dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro. É uma vai ser num sábado, é isso? Num sábado. Legal. E essa vivência vai ser realmente para trabalhar muito dessas coisas que ficaram guardadas durante todo esse tempo que todo mundo ficou muito em casa, né? Por mais que agora já tenha um tempo que as pessoas estão voltando para o trabalho, para a vida normal, mas ainda tem muita coisa que ficou guardada, né? Das pessoas que sentiram mesmo durante esse processo de lockdown, de tudo isso. E eu acho legal a gente abordar isso e tratar dessas pessoas todas. Legal. Então temos vivência no dia 18 de fevereiro. Isso. Show de bola. E você comentou de cursos aí também. Já tem previsão? Estou organizando algumas turmas. E os cursos holísticos, normalmente, eles sempre acontecem no final de semana. Eu não sei os que você fez. Sim. Mas tudo no final de semana. Então, eu estou organizando os finais de semana bonitinho para não coincidir com feriado, porque tem muito feriado esse ano, né? Tem, né? E eu quero organizar isso para realmente ficar bem bom para todo mundo, né? Legal. Para dar para curtir os feriados, mas também para investir nessa parte de cuidado mesmo, né? Os cursos nem sempre são para as pessoas que, eu quero ser terapeuta. Eu trago uma abordagem de que também dá para você se trabalhar. Legal. Então, não precisa necessariamente, eu quero atender outras pessoas. Pode ser, eu quero ter um pronto-socorro na hora que eu preciso. Entendi. Né? Porque tem hora que a gente precisa. Tem Verdade. hora que eu gosto de eu mesma cuidar de mim, mas tem hora que eu falo assim, vou lá bater na sala do Joesley, né? que eu acho que eu quero o cuidado, né? A gente precisa, eu falo isso também. A gente tem a síndrome do eu posso tudo, né? Do eu sou mais forte, eu carrego todo mundo nas costas, mas tem hora que a gente lembra que a gente é humano. Fala, não, peraí, eu não dou conta de tudo, não. Então, tem horas que eu preciso me lembrar disso. E eu falo muito isso para os meus pacientes, porque muitos chegam lá e eu sempre pergunto para eles assim, principalmente mulher, mulher de família, assim, que ela cuida do marido, dos filhos e tal, ela sabe exatamente a rotina de todo mundo. Horário que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí eu pergunto para ela, mas e o seu nome? Onde que o seu nome está na agenda? Não tem meu nome na agenda. E o terapeuta, geralmente, ele tem esse contexto também. Né? A gente acostuma, né? Aprende a cuidar, mas a gente esquece de pôr o nosso nome na agenda, né? Porque quando você fala assim, eu vou tirar um tempinho para mim, aí de repente chama um cliente aparece. Às vezes nem cliente, às vezes a pessoa precisando de ajuda. Você fala, não, peraí, eu tenho um horário aqui. Aí tira aquele tempinho que era seu. Eu vou cuidar daquela pessoa e assim passa, é uma rotina, né, pauleira ali o tempo todo, né? Mas a gente precisa ter esse nome na agenda, né? Esse tempinho é meu, me cuidar, porque eu sempre falo essa questão, que quem cuida precisa ser cuidado. Né? Eu falo bem igual aquela dinâmica do avião, né? Que se o avião despressurizar, primeiro você põe a máscara em você para depois colocar no outro. Eu sempre coloco isso para os meus pacientes. Porque a dinâmica ela pode ocorrer o seguinte, né? Lógico, se eu tiver com meu filho no avião e um avião despressurizar, na minha cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou querer colocar máscara nele? Com certeza, certo? Não tem dúvida. Só que daí eu costumo falar para o meu paciente o seguinte, beleza, você pôs a máscara nele e o avião caiu. Nesse contexto do avião cair, você desmaiou, porque você colocar a máscara nele não deu tempo. O que seu filho vai fazer? Sozinho, num lugar onde o avião caiu, quem que vai socorrer? Quem que vai ajudar? Porque você já foi, né? Agora, se você fizer o inverso, você colocar a máscara e o avião cair, você vai estar consciente e ele não. Então, você ainda consegue dar um socorro. Né? Então, eu sempre coloco isso tanto para o terapeuta em si, que está o tempo todo ali trabalhando e ajudando os outros, como as pessoas de casa também. Né? Que sempre tem alguém, sempre tem
tem alguém debaixo, né, dos seus cuidados ali. Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar do outro? Mas eu falo assim, eu dou o meu 100%, eu dou o meu melhor. Se você não está bem, o seu melhor é pouco. Né? Pode até ser o seu melhor, mas está em déficit. Sim. Às vezes você está 10% do seu melhor e você está dando só 10%. Então eu sempre coloco essa questão, né, do autocuidado. Ele é necessário, não só fisicamente, não só na questão da alimentação, né, mas principalmente do emocional. Então, lógico, tem uma pirâmide, tem um todo ali, porque às vezes a pessoa ela vê o emocional, cuida do emocional, mas ela não cuida do físico. Não resolve também. Então, você precisa cuidar de toda uma dimensão. Eu falo físico, emocional, espiritual, né? A gente precisa estar cuidando do todo ali, tendo uma visão holística, né? Desse todo aí para poder realmente estar bem, né? Lógico que nunca a gente vai estar 100%, né? Mas a gente precisa cuidar o melhor possível de todas essas áreas. Sim. Aí, a minha visão, pelo menos, nesse contexto. É bem isso que eu acredito também. Bom, fico muito feliz. Mari, a gente já está caminhando para o nosso finalmente, tá? E eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem pro pessoal, tá? Assim, sei lá, uma mensagem que vem, assim, do seu coração, assim, porque a gente não tocou no nome aqui do seu... Você tem um nome específico, né? Você não usa o seu nome, assim, né? Você é profissional, a Mariana Ferreira, mas você tem uma empresa, né? E ela tem um nome específico, né? Que é onde gira todo esse contexto, é onde toda essa magia acontece, né? Como que chama a sua empresa? Minha empresa se chama Vibe Mágica. Vibe Mágica. E bem interessante que enquanto você foi falando, que você me pegou de surpresa com essa mensagem, eu falei assim, gente, eu preciso muito falar slogan do Vibe, porque eu acho que é ele que, assim, é uma ótima mensagem para trazer mais leveza, né, para as pessoas. Então, permita que seja leve, independente do que estiver passando, isso pode ser mais leve, né? A gente tem mania de complicar tudo. Mania de complicar. E não precisa. Pode ser leve, né? Pode ser leve, permita que seja leve. Show de bola, é isso aí, permita que seja leve, né? E se for leve, vai ser muito bom, né? Não precisa ser complicado, né? Mas a gente tem mania, pesado. Né? Tem mania. Por quê? Não sei, a gente gosta de complicar as coisas. Faz parte. Mas é bom lembrar que pode ser mais leve, né? Pode ser mais leve. Muito bem. Pessoal, é isso. Hoje a gente está fechando o nosso segundo episódio, o nosso podcast com Mariana Ferreira, da Vibe Mágica. Mari, perdão, eu não perguntei para você, mas como que as pessoas entram em contato com você? Faltou isso. Antes de eu fazer o fechamento, eu vou voltar na Mari aqui, ela vai falar o contato dela, o @ dela, como que você consegue acessar ela e a gente já encaminha para o fechamento. Pode ir lá, Mari. Então, o Instagram é @Vibe Mágica. Tem o WhatsApp, que é 16 98829 8492. Legal. E agora eu tô chique, porque eu também tenho um site, tá? Tem site? Então, vibemagica.com.br. Lá também tem bastante informação. Show! E é isso. Muito obrigada, Jo, pela experiência. Eu que agradeço, Mari. A gente que agradece. A gente agradece porque aqui foi uma vibe mesmo. Olha, foi leve, foi gostoso, foi tranquilo, certo? Você trouxe muito conhecimento pra gente, coisas... por mais que a gente está na área de terapia, mas sempre é aprendizado, né? A gente sempre está crescendo, sempre desenvolvendo. E você trouxe muito conteúdo legal, tá? Tá de parabéns pela sua profissão, você tá de parabéns pelo seu chamado, tá? Por tudo que você vem desenvolvendo, pela sua história, tá? Junto com o Léo aí, né? Te acompanhando, né? Eu não entrei nos detalhes aí, mas... De repente, num outro episódio aí, nós traz o Léo para cá também, né? Quem sabe? A gente traz o Léo para frente. E é isso, Mari. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, e é isso, tá? A gente fecha aí o nosso segundo episódio com a Mariana Ferreira, da Vibe Mágica. Mariana Ferreira, terapeuta holística. Mari, muito obrigado. Obrigada. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.